Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então, tô sumindo um pouquinho aqui do canal, mas eu quero falar sobre um tema, né, que me estimulou a vir, porque aqui o processo, assim, do canal é bem isso, é quando eu quero. Então, quando eu quero, quando eu posso, enfim. E aí eu fiquei muito inspirada num youtuber, né, que eu vi o vídeo dele, o nome dele é Márcio. Esqueci o segundo nome dele, mas eu vou colocar o YouTube deles aqui para vocês. E assim, eu achei muito interessante o último tema, né, do vídeo dele que ele fez, falando sobre, resumidamente, a idiotização, que eu acho que já foi um tema que eu já falei aqui, eu já pincelei. Eu não sei se eu postei, porque às vezes eu filmo coisas e não posto e tal. E assim, né, os vídeos dele, né, é baseado em reaction. Nossa, meu cabelo aqui. Então, eu não faço esse tipo de formato e tal, mas eu acho interessante. Então, ele geralmente tende a reagir, né, a conteúdos que são produzidos na internet. E aí ele fez um vídeo mostrando algumas trends de TikTok. Gente, eu não acesso o TikTok. TikTok não é uma plataforma que... Eu até tenho, né, alguma coisa lá, mas TikTok não é uma plataforma que eu costumo acessar. Mas eu sei que a juventude, geração Z e mais jovens costumam, né, utilizar bastante TikTok e tal. Enfim, e o TikTok ele é muito popular, não só no Brasil, ele é popular nos Estados Unidos, ele é popular em vários outros países, né? Uma rede social que ficou muito popular ali. E essa popularidade até trouxe algumas preocupações com relação a isso, né? Geopoliticamente falando, porque o TikTok é uma rede social chinesa. Enfim, só que eu não tenho, né? Então eu não sabia dessa trend. E eu achei muito interessante, porque basicamente a trend era agentes de saúde. Agentes de saúde não, eram médicos que trabalhavam com a saúde pública, né? Falando sobre as barbaridades que eles ouviam, né? E eu achei muito interessante, porque eu já trabalhei com pesquisa em saúde, justamente, e às vezes a gente falava, né, muito dessa dificuldade, às vezes, de humanização dos processos de atendimento, sobretudo no SUS, né, quando a gente está discutindo saúde, a gente está discutindo saúde pública, a gente está discutindo o SUS. E eu, como usuária do SUS também, já fui usuária do SUS também, eu já tive experiências muito bizarras. Uma vez eu fui, né, na clínica da família, e aí a agente de saúde estava me tratando como uma retardada, assim, falando, sabe como você faz? E não sei o que. E eu fiquei um pouco assustada, tipo, caramba, não tô entendendo, né? E aí eu que sou da sociologia já logo penso, a mulher tá me tratando de maneira preconceituosa, porque deve ser uma forma como ela foi, né? Às vezes as pessoas esquecem que ser claro não é subjugar a inteligência das outras pessoas. Porque, no meu caso, apesar de vir de origem humilde, eu fui uma pessoa que tive certos acessos e certamente eu não gosto que me tratem dessa forma. E isso acontece, né? Moralmente, a questão do se achar moralmente superior, tal, bababá. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo, sobretudo quando a pessoa não conhece, né? Você ali acha que só porque você está usando o sistema público de saúde, enquanto, na verdade... Todos nós vamos ter que usar o sistema público de saúde em algum momento da nossa vida, independentemente de ter plano de saúde ou não, porque o SUS, ele abrange a questão das vacinas. Você não vai tomar vacina no particular, raramente, né? Abrange as questões das vacinas, a universalização da vacina. A gente teve aí as vacinas de Covid. O SUS também tem a questão, né? Quando a gente morre, obrigatoriamente, o nosso corpo tem que ir para o IML e também é do Sistema Único de Saúde. Quando você sofre um acidente na rua, geralmente é uma ambulância SAMU que vai lá. Então,
Então, todos nós vamos usar em algum momento o SUS, né? E eu sou defensora do SUS, mas eu não sou aquele tipo de defensora do SUS que também passa pano para o sucateamento do sistema, né? E todos os problemas que a gente tem. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que discutir as potencialidades, porque no Brasil a coisa ficou muito polarizada, né? Eu acho que essa polarização também é reducionista, no sentido que nem tudo é preto, nem tudo é branco. Não é porque você tece críticas ao SUS que necessariamente você é uma pessoa contra o SUS. Você tece críticas a coisas para evoluir essas coisas, né? Então, certamente, eu sou do Rio de Janeiro, tenho uma perspectiva de SUS que às vezes é diferente de uma pessoa de um interior, disso, daquilo, outro, né? A gente sabe que o sistema, ele é diferente em cada local, né? Então, né, e aí esse vídeo de reação era justamente sobre profissionais da saúde, né, público, e eles estavam falando dos absurdos que eles ouviam. E eu vou deixar o vídeo linkado aqui, eu vou falar sobre alguns dos absurdos, mas se vocês estiverem interessados nesse tema, vai lá ver o vídeo dele, que é bem legal. Então, ele estava falando assim, teve um caso, né, que eu achei muito engraçado. É engraçado, mas é um engraçado lamentável, né? Que a mulher estava falando, né? A mulher era diabética, ela tinha que tomar insulina, e ela falando, não, eu tô tomando insulina direitinho. Aí a médica pergunta, mas como você tá tomando essa insulina? Então, ela falou que a gente de saúde ensinou para ela, né, a colocar, né, com uma laranja, a colocar a insulina, né? E aí essa senhora estava colocando a insulina na laranja todos os dias. É isso, né? E é essa a história. E aí eu fiquei assim, caralho, cara, imagina você ser médico e ouvir uma porra dessa, o que você faz, né? E outro caso que eu também achei bizarro, uma família de 4 meninas vai lá buscar orientação sobre o uso de anticoncepcional. E aí tal, né, eles orientam lá, elas tiveram uma grande ideia na cabeçola delas de amassar, né, um anticoncepcional da cartela do mês, diluir no filtro de barro, e só aquelas que precisavam tomar anticoncepcional tomavam. 2 apareceram grávidas. Então, assim, né, e ela fala vários relatos, gente, tipo assim, o rapaz ensinar a usar preservativo e camisinha, aí fizeram a analogia, porque esse é o nome correto, quando você usa, você tá fazendo uma analogia, né, e analogias é interpretação, isso é sentido, né? Isso daí não é nem o português da grafia, não é o português ortografia, é o português sentido, né? Então, ele utilizou uma vassoura para demonstrar como faz a colocação da camisinha, e os jovens estavam colocando a camisinha na hora do rola e rola na vassoura. Então, assim, é engraçado, a gente fica rindo, mas não é um trágico cômico, né, de uma certa maneira. A gente sabe que essas pessoas, né, não é que querendo dizer que essas pessoas são idiotas porque existe uma natureza, não sei o que lá, mas a dificuldade de acesso, de informação, educação ruim. Quando você fala de pessoas idosas, você ainda está falando de uma série de dificuldades do Brasil passado, né? A gente tem muitos idosos, o número de analfabetismo diminuiu, mas o analfabetismo, ele não é só de não saber ler e escrever, né? A gente já tem discussões no Brasil que o pior analfabetismo é um analfabetismo eu acho que é esse o termo que eles falam, funcional, mas eu vou pesquisar direitinho para colocar aqui, que são as pessoas que até conseguem ler, mas não conseguem interpretar. E eu acho que é isso que quebra muito, sabe? E antes a gente falar só que a culpa é do idoso, tal, lógico, a culpa é do Brasil, do passado, tinha uma educação péssima, a gente tinha um número de evasão escolar enorme, né? Então as pessoas costumavam reprovar muito, porque a educação no Brasil nesse momento, ela era uma educação punitivista, então
ela tinha, né, esses altos índices de reprovação, e aí o jovem ia repetindo 3, 4 vezes, depois saía da escola, né? E era isso que acontecia, ele ficava sem escolaridade e ia para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, certamente informal, aí já começava a traçar todo um caminho de vida na informalidade, que a informalidade no Brasil é um tema econômico mesmo, econômico, social, muito importante, muito interessante de você estudar, porque é histórico, né? Então, a informalidade, lógico, a gente está nesse processo de uberização, a gente está discutindo uma outra informalidade, mas a informalidade no Brasil não é novidade, né? Ela é uma coisa muito pretérita, muito antiga, ela vem lá desde os tempos da escravidão, quando a sociedade, já fiz um vídeo sobre isso, quando a sociedade escravocrata, ela passa por uma sociedade de livre mercado, mas não dando condições para que as populações negras, né, em termos de escolaridade, em termos do que é necessário para o mercado, para participar do mercado formal, pudesse participar, né, relegando a própria sorte aí. Então, e essas pessoas trabalhavam mesmo assim, né? Então, elas foram trabalhando de maneira informal. A gente teve há pouquíssimo tempo, né, nesse século ainda, a questão de poder assinar a carteira, né? Ser reconhecido o trabalho doméstico também no rol lá da CLT, porque nem isso tinha. Isso tudo são heranças, certamente, da escravidão. E eu falo como neta, né, de uma mulher que foi empregada doméstica durante anos e trabalhou durante anos também sem carteira assinada. Depois vieram, né, com todas as questões das leis e tal, assinar a carteira dela, mas então, assim, é difícil, é complicado. Dificuldade, o analfabetismo também relacionado à questão digital, né? As pessoas mais velhas que não sabem mexer na internet, mas não só não sabem mexer, mas também possuem medos também de mexer. Mas a gente também tem as gerações mais novas, que apesar de saberem mexer muito em redes sociais, isso e aquilo, a gente tem uma dificuldade, né, de aprofundamento, a cultura da dopamina, né? A gente pode falar sobre cultura da dopamina, que é informação muito rápida, a cognição das pessoas virando o tamanho de um caroço de uma azeitona, né, gente? Então, o que é? A verdade é que as gerações mais novas, elas não têm mais foco. O foco foi pra casa do caralho. E esse problema de foco, eu acho que é um problema geral. Eu acho que até nas conversas você tá reparando isso, né? Você vai conversar com uma pessoa e aí você tem que falar um certo ritmo, ou a pessoa não presta atenção, se perde no meio da conversa, né? Aí tá o prazer indo pra casa do caralho na hora de conversar também. Então, a gente tem essas questões aí também que estão mais afligindo as gerações mais novas. Eu não sou uma pessoa contra, assim, a tecnologia. Eu não tô mais na área da educação, mas eu sempre tô antenada nessas coisas, sabe? E é lógico que toda essa questão educacional complicada, ainda somada à religiosidade, e aí não é atacando a religiosidade em si, mas é entendendo que existem fronteiras que eu, como uma pessoa que estudou educação, acredito que são importantes sim. Então, eu já falei sobre isso, a espiritualidade. Eu falo muito de espiritualidade, não necessariamente religião, mas a espiritualidade. Mas eu gosto de estudar religiões também. Tanto as religiões, elas são importantes no nível subjetivo do indivíduo, da busca individual de cada um disso, daquilo outro, mas o estudo, a educação formal são coisas que eu acho que já não podem andar muito juntas, né? Então, eu acho que isso faz muito sentido, sobretudo nesse contexto social brasileiro que a gente tem, onde as pessoas têm muitas dificuldades, às vezes, de acesso ao básico, ao simples de formação. E, enfim, então a gente acaba produzindo um bicho escroto, para não se falar, um bicho escroto, né? E é isso, né? Então, lógico que no meio religioso tem incentivo também, educação. Isso eu estudei em colégio católico, inclusive, mas eu não gostava do colégio. Mas, assim,
Mas é assim, sabe? Dentro ali das métricas, e você vai ter aula de religião e tudo mais. E eu acho que o que compensou, lógico, eu fiquei só 1 ano estudando nessa escola, mas o que compensou muito para mim foi que eu vim de um contexto que é muito laicizado, de família. Então, apesar dos meus pais, eles participavam desse circuito da fé, então muita gente sabe que é o comércio da fé, então existe dinheiro que gira em torno disso. Então, dentro da Umbanda carioca, meus pais acabavam também, por tabela, estando nessas redes de comércio da Umbanda carioca, mas na minha casa nunca teve... Meu pai não era umbandista, minha mãe não era umbandista, minha mãe depois veio se tornar umbandista, mas não era importante, né? E a minha mãe já teve vários públicos enquanto cliente, seja até mesmo pessoas evangélicas, então a gente sempre aprendeu a respeitar, né? E a gente sempre aprendeu a respeitar e isso nunca foi importante. Então, na minha casa, as pessoas discutiam, as pessoas falavam sobre diferentes, né? Ninguém tinha muito tabu com relação a isso, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. E eu também não acho que isso... Eu acho que é um problema a partir do momento como a gente costuma ter uma leitura de mundo já muito recortada e, às vezes... acaba acontecendo isso, né? Não que eu vou generalizar e dizer que sempre, mas isso é uma questão também, né? Isso é uma questão. Então, quando a gente está falando de educação, eu acho que cada coisa no celular, quando a gente está falando de educação, de formação, ou de todas as instituições sociais que eu acredito que deveriam ser laicizadas, eu estou falando também sobre política, e estou falando sobre mercado de trabalho de maneira geral também. Isso é importante, né? Importante. Lógico, a gente vai abraçar essas pessoas que também estão dentro do contexto, que também têm representatividade política, disso, daquilo, outro, mas saber separar o joio do trigo, né? Isso é muito importante mesmo. Então, hoje eu não tenho mais contato, né, com adolescentes e no período que eu dei aula, eu não tinha uma perspectiva, assim, ruim. Eu não sei como é que está hoje com relação à questão do uso do ChatGPT, né? Eu não sou contra o uso da tecnologia, eu acho que tem que enquadrar e, de uma certa maneira, eu acho que ajuda muito em vários processos de você estudar, mas sabendo utilizar legal. Então, o que a gente pode fazer, porque não vai dar para proibir e refrear, mas aprender a integrar essas novas tecnologias de uma forma que seja bacana, legal, entendendo o limite, né? Então, acho que sim, isso pode ser bacana, pode ajudar muitas pessoas em diversas coisas. Então, eu acho que o ChatGPT é como o começo do Google, sabe? Daqui a pouco vai ser uma coisa muito... Não só o ChatGPT, mas todas as IAs. Vai ser muito comum, né? E eu também não acho que seja necessariamente a IA que está destruindo, acabando com tudo e tal. Mas eu acho que é essa cultura da dopamina, né? Da informação rápida, dessas novelas de fruta, né? Agora tá na moda, todos esses dramalhão aí do caralho. Tudo isso, gente, é feito pra nos prender, assim, né? Cognitivamente. É isso, é o cérebro ficar no caroço de azeitona. E eu já sinto que, às vezes, com pessoas escolarizadas, né? Isso acontece também, né? Isso pode acontecer nas melhores famílias, né? Mas a gente já tem uma dificuldade muito grande de leitura, né? As pessoas não querem ler, né? Então você vê, as pessoas não querem ler, as pessoas não entendem contexto, as pessoas não entendem sentido, as pessoas acreditam em qualquer coisa, se tá na internet acredita, então a bagagem é fraca, né? E aí chama para uma responsabilidade de quem tá na internet também. E eu tava pensando sobre isso, né? Que eu ia fazer um vídeo até falando sobre essas teorias conspiratórias e tal. E aí eu falei, brincando, né? Que eu fico falando que eu sou ET, papapá.
assim, mas você não sabe o arcabouço da pessoa. Às vezes as pessoas acham que isso é verdade, né? Não entende que é ironia e tal. Então a gente está nesse momento socialmente difícil. A polarização também é um sintoma do emburrecimento, porque é reducionista, então é lado A, lado B, e não entende que a vida tem nuances, e que a vida tem zonas cinzentas, e que não existe resposta pronta e fixa. Eu acho que o mais interessante é entender essas nuances, e a partir disso a gente vai pensando, né? Não dá pra gente... só que as pessoas querem, e também tem um fenômeno, quanto mais mastigado você dá, menos a pessoa vai prestar atenção. Tem que ter uma fricção, entende? Tem que ter uma dificuldade, porque assim o cérebro trabalha, entendeu? Então, isso existe, entendeu? Isso existe também. Então, assim, é isso, né? E eu achei muito interessante esse vídeo, por isso eu vim também, né, fazer esse vídeo para pensar essas coisas, né? Que são difíceis. Eu acho que é um reflexo também da nossa sociedade moderna, da tecnologia. E é legal o meme. Eu não sou contra, eu adoro meme, adoro brincar, falar sobre memes e tal. Mas, sabe, não é só um meme, né? É pensar sobre, refletir sobre, né? Não é porque é engraçado, todo mundo tá fazendo meme, tá fazendo piada, porque aí vira moda e automaticamente a moda parece que é o certo, né? Seja lá o que for. Então tem muito isso, né? E quanto menos a gente busca, porque as escolas estão atualmente, e eu saí, né? Eu sou parte desses apagão de professores aí, né? Que eu vou colocar, né? Até manchetes de jornais falando sobre isso. Eu sou parte desse apagão de professores. Que vai ter, né, em 2030, né, o Brasil vai sofrer esse déficit de professores porque a educação está largada. Isso, na verdade, é um sintoma. Os professores ou os formandos de professores estão fazendo a mesma coisa que a sociedade brasileira fez com a educação ao longo dos anos. E eu não estou falando só da educação pública, porque a educação privada também é um desafio, né? Porque a educação privada, ela se voltou a fazer prova, né? Ela se voltou a provas, ela não está querendo formar mais o indivíduo naquela visão educacional completa, integrada, de um ser social, papapá. É muito mais difícil você desenvolver. Uma coisa é você aprender a executar uma tarefa, ponto. Né? Isso é uma coisa, você ensinar um cidadão a executar uma tarefa. Outra coisa é você desenvolver habilidades cognitivas, como reflexão, crítica, como indução, como, sei lá, várias outras, como foco, concentração, seja lá. Isso a educação faz. E isso, meu irmão, isso não é fácil, não. Então, se você consegue desenvolver essas competências cognitivas, o cidadão lá na frente, quando ele quiser escolher a profissão X, Y, Z dele, ele vai pegar e ele vai escolher. Porque ele vai ter competência para isso, para desenvolver isso. Então, o papel da educação é muito mais complexo do que você ensinar, sabe, a pessoa a reproduzir lá, fazer um vestibular, que é uma prova da vida dela e tal. Entendeu? E a gente está jogando a crítica no lixo. A gente está jogando, né? A gente está jogando o pensamento crítico no lixo. Porque quando você é crítica, você é problemático. Então, o legal... O que é legal? O legal é fazer o que todo mundo quer, fazer o que todo mundo... E aí, quanto mais manipulado você vai ser, né? Quanto mais você vai ser esse tipo de pessoa que vai colocar anticoncepcional em filtro de barro para tomar. Entendeu? Quanto mais é uma pessoa um pouquinho mais inteligente, vai manipular você, né? Então, a gente precisa se autorresponsabilizar. O que falta no Brasil é autorresponsabilização, porque as pessoas, elas são infantis até na hora de votar. Elas agem de maneira infantil, porque é aquele negócio, elas não entendem que a política é a Constituição.
né? A gente, de que eu tenho responsabilidades sociais, você tem responsabilidades sociais, e é isso aí. Não, a pessoa, ela faz o seguinte, eu votei no líder X, entendeu? A responsabilidade é do líder X, se ele fez merda é problema do líder X, eu não quero saber mais de porra nenhuma. Então as pessoas não participam, né? Inclusive eu acho que a gente já tem a democracia, quanto mais direta, melhor, né? Só que para ter uma democracia direta, a gente precisa formar as pessoas, formar a população, convidar a vida social comum, isso e aquilo outro. Nada sobre isso, é sobre você, as suas responsabilidades enquanto cidadão, você tá fazendo. Que é o quê? Pagar teus impostos direito, entendeu? Que é votar quando tiver que votar, é fazer, entendeu? É o mínimo. Isso daí não tem dificuldade nenhuma. Tem gente que se acha um gênio quando fala que eu não voto em ninguém. Que eu sou isentão. Entendeu? É o mínimo. É incentivar a educação dos jovens, né? É o mínimo. É você combater a fake news. É você combater a mentirada aí. O Brasil tá cheio de golpe. Hoje em dia você vê o Fantástico, toda semana é golpe lá, gente. Sabe? Então parece que com a internet as coisas aumentou. Eu não sei, sabe? E pessoas estão sendo lesadas com isso. E por que estão sendo lesadas? Tá na base, então tudo tá na base, tudo tá na educação. Não adianta, assim... Todos nós temos um compromisso ético de ser a favor da educação, cara. Entendeu? Educação que emancipa, que torna as pessoas melhores, que dá a visão, sabe? E para os jovens aí, porque não é porque eles têm informação fácil, que eles vão ser mais inteligentes, mais isso, mais aquilo, mas... que às vezes, mais que a fake news e todas essas besteiras, superficialidade. O jovem tá hoje até o talo de superficialidade, a modinha, a roupa, é o piercing na cara, é a tatuagem na cabeça, sabe? Não que essas coisas, sabe, a identidade é importante, já não tô querendo mais, sabe... É o Ozepique, é um monte de bosta. Entendeu? Juntar um balaio sabe? Junta um balaio aqui, ó. Dá um suco gástrico podre do Rio de Janeiro. Sabe? É novelinha de fruta, bota o Ozepique. Mas o que tá na modernidade aí? Eu não sei. Joga aí as balaias de merda e tu vai ver aí o que tá posto pra gente, entendeu? Aí fala que, cara, olha, uma pessoa consciente, criticamente consciente, no mínimo ela tem que estar puta com alguma coisa, né? Sobre o direcionamento do mundo, das coisas, da vida, tem que estar puta, né? Não é, se você não tá puta, você é parte do problema. Não é sobre estar puto 24 horas por dia, mas alguma coisa tem que te incomodar. Porque não é possível, entendeu? Mas é isso, e a gente vai, né? A gente vai navegando, né? Sendo chamados de loucos, enquanto na verdade loucos são os outros, né? Que nos deixa louco. Foi isso, gente. Meu beijo, tchau.